atrás eu estava lendo a síntese de um episódio de uma série famosa para uma pesquisa, e esse episódio se passava num mundo onde as pessoas poderiam avaliar a popularidade umas das outras em até 5 estrelas. A protagonista do episódio é obcecada por aprovação, então ela começa esse episódio já com uma pontuação de 4,20, mas ela quer se mudar para um condomínio super luxuoso, que é o sonho dela, e para isso ela precisa aumentar essa avaliação até 4,5 ou acima. A amiga dela vai se casar e aí ela vê nesse casamento a oportunidade de aumentar a avaliação dela. Já que ela é dama de honra, ela pensa em entregar um discurso de dama de honra perfeito e assim conquistar o sonho da vida dela. Ela começa a viver vários infortúnios logo quando sai de viagem, porque lá no aeroporto o voo dela é cancelado e o outro voo que tem vaga disponível ela não pode embarcar porque precisaria ter uma classificação superior. Ela arma uma cena, as pessoas classificam ela com uma nota baixa e aí a única alternativa que ela tem para chegar no local é alugar um carro elétrico antigo que acaba a bateria no meio do caminho. Ela tenta carona, mas os motoristas não dão carona para ela porque ela tem uma classificação inferior. Daí ela ainda é negativada por eles, porque eles consideram de mau gosto o fato dela estar caminhando sozinha pela rodovia, sem ter como chegar por meios próprios lá no local do casamento. Essa moça fere a privacidade alheia, ela mente, ela engana, ela finge. Tão obcecada ela está por esse propósito. Embora mesmo ainda no trajeto, a amiga dela tenha ligado para ela e dito que ela não era mais bem-vinda no casamento porque a classificação dela agora era 2,6. Eu sei que na síntese diz que ela chega nessa ilha, ela consegue burlar a segurança porque na ilha o acesso é só para pessoas de classificação superior. Ela invade a recepção do casamento, toma o microfone, fala tudo o que sente na frente dos convidados. Ela ameaça o novo marido com uma faca, o novo marido da amiga. Ela, por fim, é detida e o episódio conclui com ela e outro prisioneiro trocando insultos. São verdades que eles estavam cuspindo ali, um ao outro, um para o outro, que foram, ao longo do tempo, temperadas de dor, de mágoa, de ira, porque eles violentaram a eles mesmos, os princípios deles, as verdades deles, em função da aprovação dos outros. E eu fiquei pensando o que é que acontece no interior do ser humano que o motiva a adulterar, a aumentar, ou seja, exagerar ou diminuir uma verdade, a violentar a ele mesmo, a corromper o próprio caráter em busca de aprovação. E por que é que até pessoas inteligentes fazem coisas tão tolas? E é sobre esse tema que eu queria conversar com você hoje. Um dos elementos mediadores da aprendizagem humana são os símbolos. Então, um símbolo pode ser qualquer objeto, imagem, forma ou fenômeno que possa nos ajudar a ter uma representação mental em substituição ao que está aqui no mundo real. Isso significa que eu posso ter um elefante dentro da minha mente sem necessariamente ter um elefante dentro da minha cabeça. Por meio da simbolização, eu posso ter a imagem de lugares, a representação, a imagem de todos os objetos e a significação, o significado que esses objetos, que essas coisas, essas pessoas têm para mim. Da mesma forma como eu posso tê-los na minha mente, eu também tenho a representação da minha própria imagem. A imagem de como eu acho que eu me aparento fisicamente, a imagem de como eu acho que é a minha personalidade, a imagem de como eu acho que eu me comporto, e é dessa forma que eu vou construindo a minha autoimagem. Mas assim como às vezes eu distorço a imagem que eu tenho das pessoas ou a imagem que eu tenho de lugares que eu visitei há muito tempo, eu posso também distorcer a minha própria imagem. Eu posso superestimar a minha autoimagem ou subestimar a minha autoimagem. E esse tema é muito importante porque a partir da imagem que eu construo a meu respeito, os meus processos decisórios, eles vão acontecer. Ou seja, é da maneira que eu me vejo que a minha mente ela vai tomar um apoio para poder funcionar. É da maneira que eu me vejo que eu vou decidir algo. É da maneira que eu me vejo que eu vou acabar me comportando. E fala-se que existem 4 tipos de imagens que estão ancoradas a nós.
a imagem que nós temos ao nosso respeito, a imagem que as pessoas têm de nós, a imagem que nós projetamos para as outras pessoas e a imagem de quem nós realmente somos. Mas eu queria acrescentar uma quinta imagem. Essa imagem vale a pena todo empenho e trabalho e vai ser a imagem com a qual a gente vai acabar se deparando no final do vídeo. Mas por hora é importante a gente entender que o que dá contorno, o que desenha a nossa imagem é a nossa autoestima. Se nós temos uma autoestima desequilibrada, essa autoestima ela vai acabar também comprometendo o funcionamento da nossa alma, que seria a mente, a emoção e a vontade. Então, primeiro é bom a gente entender o que é a autoestima. A autoestima é diferente de alta estima. Então, auto, ele é um prefixo que designa algo próprio, algo que é de si mesmo. A palavra autoestima se refere a uma estima própria, a estima que você tem de você mesma. A minha autoestima, ela pode ser alta ou baixa. E daí em Romanos, no capítulo 12:3, Paulo adverte que nós devemos pensar de nós mesmos somente aquilo que procede da verdade, ou seja, nós não devemos pensar além do que convém, a gente deve pensar com moderação. Então nós devemos ter uma visão equilibrada, uma visão clara acerca da nossa própria pessoa. Geralmente, uma pessoa que tem uma alta autoestima, ela só enxerga as suas qualidades e ignora os seus defeitos. Enquanto aquela que tem uma baixa autoestima, ela supervaloriza os defeitos e ignora as qualidades. E o fato é que nenhum de nós possui só qualidades ou só defeitos. Nós temos ambos. E uma autoestima equilibrada é o reconhecimento disso. Que nós temos qualidades, nós temos defeitos e temos até tendências pecaminosas. Mas, infelizmente, nesse vídeo a gente não vai poder explicar. Então, é importante que nós estejamos bastante cientes de que para manter essa autoimagem superestimada, uma autoimagem que vá para além daquilo que nós realmente somos, como aconteceu lá com a protagonista, irremediavelmente nós vamos ter que nutrir essa autoimagem com mentiras. De outro lado, aquele que persiste numa autoimagem inferior às suas capacidades, ele vai viver paralisado e invalidando os dons que Deus concedeu a ele. Então, tanto aquele que superestima quanto aquele que subestima a sua autoimagem, a pessoa que ele é, os dois são inválidos dentro do propósito divino. E aí nós compreendemos que a forma, então, como nós nos comportamos emana da autoimagem que temos ao nosso respeito e que essa autoimagem ela é desenhada pela forma como nós pensamos ao nosso respeito. E lá nas Escrituras, esse entendimento é confirmado por Salomão. Ele diz em Provérbios 23:7 que assim como o homem se imagina em sua alma, ele é. Então, afinal de contas, o que é que faz com que o ser humano viva além ou aquém da sua verdade a fim de ser aprovado pelos outros? E a resposta é aceitação. Todos nós estamos em busca de aceitação, porque a aceitação é uma necessidade primária e intrínseca ao ser humano. Quando o ser humano, o homem, não se aceita, não se sente aceito pelas suas relações mais primitivas, como pelos pais, por exemplo, essa busca por aceitação vai se tornar a principal razão de não poucas vezes ele se corromper, negligenciar a sua identidade. Mas ela é muito mais nociva, porque hoje a fonte, a raiz dos vários transtornos que nós conhecemos é a falta de aceitação. A falta de aceitação de si mesmo e a falta de aceitação do outro. Mas as escrituras nos mostram que o Senhor, ele dá uma extrema importância para a necessidade do homem, dessa necessidade de ser aceito que o homem tem. E ele se esforça para nos mostrar que ele nos aceita do jeito que nós somos e do jeito que nós estamos. Nós podemos encontrar a palavra aceitação na Bíblia por meio dos vocábulos graça e justificação. Na verdade, por meio da significação desses vocábulos. Lá em Romanos 3, a partir do versículo 21, Paulo afirma que nós somos justificados com Deus mediante a graça e a fé em Jesus Cristo. A palavra justificados aqui também pode ser substituída por aceito.
Então, isso significa que no novo nascimento, nós somos aceitos pela pessoa mais importante de todo o universo. Ele fez essa aliança conosco e ele jamais vai quebrar. Em Romanos 5:1, Paulo diz que os justificados mediante a fé possuem paz com Deus. Quanta graça! Esse versículo mostra que as pessoas que se sentem aceitas por Deus possuem paz íntima e pessoal. Elas já não estão mais dentro da agonia por aprovação. E nas Escrituras, a constatação dessa aceitação de Deus Pai por nós, ela não vai se resignar apenas nessas passagens onde a gente pode encontrar esses dois vocábulos. Toda a Bíblia, na verdade, é uma história da aceitação de Deus, que recebe o homem para si. No livro de Provérbios, é curioso porque o narrador, ele assume o papel de pai. E ele vem chamando o leitor de filho durante todo o livro. Mas o mais surpreendente é o cuidado amoroso do Senhor, porque ele usa a expressão meu filho e filho meu 23 vezes no livro de Provérbios. E o meu, ele é um pronome possessivo, ou seja, ele indica pertencimento. O que o Espírito está comunicando da parte do Pai para nós nessa passagem é que nós não somos apenas filhos, mas nós somos filhos e nós pertencemos a um Pai soberano, poderoso, autossuficiente, mas Ele também é doce, gentil, misericordioso, porque Ele nos aceita e nos insere para dentro da família dele. Nele, nós não somos apenas aceitos, mas também pertencemos. E veja que interessante, o sentimento de pertencimento. Pertencer é a segunda maior necessidade do homem. A aceitação de Deus é incondicional. Quando nós correspondemos a esse convite que Ele faz para nós termos um relacionamento íntimo e profundo com Ele, nós somos presenteados com uma oportunidade de conhecer quem Ele é, mas paralelo a isso, também conhecer quem nós somos. Na verdade, conhecer essa imagem que Ele sonhou para nós. E aí nós chegamos finalmente na quinta imagem, aquela mais relevante de todas, que vale cada gota de suor e lágrima. E eu quero ler para você que quinta imagem é essa. Efésios, no capítulo 2, versículo 10, diz que pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feitura aqui significa obra-prima. Nós somos obra-prima de Deus. E sabe por que razão a gente deve se esforçar por essa identidade? Porque é Ele quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. Enquanto a nossa busca se resumir às expectativas dos outros, para por eles nós sermos aceitos, nós é quem vamos ser os frustrados. Nós vamos ter uma mente que distorce a visão, nós vamos ter uma emoção desequilibrada e uma vontade obstinada e impulsiva. Então, vale a pena, nesse momento, a gente parar, você parar, se autoflagelar para ser aceito pelas pessoas e assumir essa identidade dos sonhos de Deus. E tem mais uma coisa. Aquela imagem que as pessoas fazem de você, que é totalmente contrária ao caráter de Cristo que está sendo formada no seu interior, ela não vale a pena que você pense, que você rumine sobre ela nem sequer 1 minuto do seu dia, mesmo que ela esteja te rendendo uma reputação ruim. E se eu puder te sugerir algo, eu sugeriria que você empenhasse o seu tempo e a sua energia, desenvolvendo a sua piedade, e deixa que Cristo vai cuidar da tua reputação. Se o conteúdo desse vídeo te encorajou de alguma forma, clica aí no joinha, se inscreve no canal e divulgue para as pessoas, tantas quantas você puder. Não somente aquelas que você ama ou que você respeita e se preocupa, porque o Senhor deseja que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Até a próxima!